Olá pessoal, vim mostrar para vocês as formas de criarmos dashboards, painéis no Excel. Nesse contexto de ciência de dados, Big Data, as informações hoje vêm avançando muito. A quantidade de informações das empresas vem aumentando muito. Então, ferramentas estão sendo aprimoradas para que possamos atender essas novas demandas. Então, no Excel hoje a gente tem 3 formas de criar dashboards, painéis. E aí, nesse vídeo a intenção não é ensinar vocês a criar, é só mostrar quais as possibilidades, quais as ferramentas que a gente tem que usar, quais os recursos que a gente vai usar para criar os dashboards, tá? Então aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu tenho aqui uma base de dados, quem já acompanha nossos vídeos, quem faz nossos cursos já entende que essa é a forma correta de organizar as informações dentro do Excel, né? De organizar os dados para gerar informações. Temos linha em branco, não tem colunas em branco. Pois bem, então a primeira forma é criarmos indicadores. A gente vai criar uma planilha com indicadores. Em cima desses indicadores, a gente vai criar um painel. Esse painel é tudo baseado em funções. Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, o Excel não consegue resumir as informações para gerar gráficos. Então, o que a gente faz? A gente resume essas informações com funções, né? Basicamente, iremos utilizar a função some-se, conte-se, some-sys e conte-sys. E iremos gerar uma aba só com os indicadores que precisamos mostrar, tá? Então aqui eu tenho o valor da venda, número de vendas, e aqui eu começo a usar as minhas funções para criar os meus acumulados. E aí, de acordo com os gráficos que eu quero mostrar, eu vou criando as tabelas, o aglomerado de variáveis, de informações resumidas que eu preciso, ok? Então todos esses dados aqui eu usei as funções conte-se ou soma-se para dimensionar e separar os dados e acumular esses dados em categorias, né, em estado. E aí, a partir daí, eu crio os gráficos aqui, né, nessa aba, e vou organizando esses gráficos numa aba só com o meu painel, ok? Então, isso aqui está vinculado. Tudo que eu alterar aqui, inserir aqui, os nossos indicadores aqui vão se alterar e, consequentemente, nossos gráficos irão se alterar. Beleza? Então, a primeira forma, utilizando funções do Excel. A segunda forma é criando tabelas dinâmicas. Eu vou criar uma tabela dinâmica e em cima dessa tabela dinâmica eu vou criando vários gráficos dinâmicos. Então, reparem que é igual, os dois painéis são praticamente iguais, só que são feitos de formas diferentes. Então, aqui eu criei uma tabela dinâmica. Dentro dessa tabela dinâmica eu vou trazendo os dados que eu quero mostrar. E aí eu vou montando os meus painéis, meus gráficos, e depois dos gráficos prontos, eu vou acumulando esses gráficos, copiando e colando esses gráficos para uma aba específica. Ok? Então, como fazer isso? Eu vou trazer alguns vídeos mais para frente, né? Inclusive, já tem até um vídeo aí que eu mostro para vocês como é que a gente faz os painéis utilizando tabelas e gráficos dinâmicos. Okay? Então, a segunda forma é usando o recurso tabela dinâmica. E, por fim, eu vou usar o recurso Power Viewer. Esse é um novo recurso do Excel. Ele é um recurso que a gente utiliza também dentro do Power BI. E vocês vão ver que ele está um pouco diferente, mas ele mostra os mesmos painéis que eu tenho em um ou outro. A forma que vai mudar é a forma de formatação. Ele tem alguns recursos a mais. E quando eu clico em uma determinada segmentação aqui de categoria, ele se adapta todo o gráfico para ficar interativo. Então são esses 3 recursos. Eu consigo fazer os painéis via funções do Excel, consigo fazer os painéis via tabela dinâmica, e o que está mais em evidência aí, eu consigo fazer esses painéis via o Power Viewer, que é a forma mais prática e, digamos que é a forma mais atual e profissional de se fazer dentro do Excel. Beleza? Então acompanhe a gente aí, nos próximos vídeos eu vou trazer um exemplo de como desenvolver cada um desses aqui e vou compartilhando aqui, beleza? Então até o próximo vídeo.